tarde a todos e todas. A aula de hoje nós vamos falar sobre a autora que é a Eva Illouz. Vamos relacionar um pouco a obra da Eva com a que a gente viu aqui, com o Durkheim, individualismo. Vamos falar um pouco sobre a anomia e discutir um pouco os conceitos que a Eva Illouz propõe. Então, para começar, falar um pouco sobre quem que é, né, a Eva Illouz. Ela é uma autora do que ela mesmo nomeia como Sociologia das Emoções. Ela é professora da Universidade Hebraica de Jerusalém, onde ela participa do Centro de Estudos da Racionalidade, nasceu no Marrocos e viveu na França. É doutora em Estudos Culturais pela Universidade da Pensilvânia. Também é mestre em literatura pela Universidade de Paris X, foi professora visitante em Princeton, que lá que ela conheceu a Viviana Zelizer. Eu já vou comentar aqui com vocês, né, como ela faz referência na obra dela, Viviana Zelizer, que foi a autora que nós mencionamos aqui há 2 aulas. Também foi professora na Escola de Altos Estudos em Ciências Sociais em Paris. E um jornal alemão, que é um jornal relativamente conhecido, Die Zeit, considera a Eva Illouz uma das 12 pensadores que podem mudar o pensamento nos próximos anos. Então, ela é uma autora como Bourdieu, como Foucault, que além do trabalho que ela faz na academia, ela é famosa também fora da academia, né? Ela tem livros traduzidos para muitos idiomas, várias edições, então é uma pessoa conhecida fora da academia também. E o que ela pesquisa, né? Ela se dedica a isso que ela chama de sociologia das emoções, que são pesquisas sobre as transformações da cultura e costumes contemporâneos em contato com diferentes teorias terapêuticas. Então, a gente vai lembrar aqui da obra do Polanyi, né? Quando a gente falou que o Polanyi fala a respeito da teoria econômica enquanto uma teoria que é ao mesmo tempo que se refere aos fatos econômicos, né, que aconteceram, mas que ela tem também um efeito de teoria, né, um efeito de convencimento, que é isso que a Eva Illouz aborda na obra dela. Então, ela vai ver nessas teorias terapêuticas não explicações de quem nós somos, mas formas que nos convencem a nós mesmos que nós somos assim, né? Então, mais ou menos essa ideia do Polanyi na grande transformação. Se lá na obra do Polanyi ele está falando do homo economicus, né? Essa ideia que afirma que os seres humanos são todos maximizadores de riqueza por natureza, aqui a Illouz vai falar de um homo sentimentalis, né? Nós somos pegos, somos tomados, né, pelos nossos afetos, e ela pensa essa modernidade em torno da relação afeto e mercado, que nós já vamos discutir um pouco mais. E como que nós usamos, então, os objetos na sociedade moderna, né? Ela defende essa ideia que o nosso encontro emocional é antecipado por atos de consumo. Nós fazemos trocas no mercado para expressar os nossos sentimentos. E ela vai dizer que essa ideia não é nova, ela já está nos clássicos, né? Weber, Durkheim e Marx. Então, em Weber, primeiro, ele destaca o papel dos sentimentos na ação econômica. A gente falou rapidamente sobre isso semestre passado, e vocês vão ver depois em Teoria 2, né? A ideia da angústia da dúvida, de considerar-se um eleito, não, que faz com que o fiel se dedique de forma metódica ao trabalho, né? Então, essa mobilização psíquica em torno da dúvida, que mobiliza o fiel em torno do trabalho, e que é a explicação, né, a mola para o Weber da sociedade moderna, dessa sociedade que ele está analisando ali, né, do calvinismo nos Estados Unidos. Com relação a Marx, a ideia do trabalho alienado, né? Então, nos manuscritos econômico-filosóficos, que o Marx discute o que ele chama de
trabalho alienado, né? Como um afastamento da realidade, uma perda do vínculo com o objeto do próprio trabalho e que cria uma forma de embotamento afetivo, que separa as pessoas umas das outras, da sua comunidade e do seu eu mais profundo. Então, essa ideia de negação da identidade através do trabalho. E em Durkheim, o que nós acabamos de ver aqui na disciplina, a ideia da solidariedade, né? Ponto central da sociologia proposta pelo Durkheim, que não é outra coisa senão a solidariedade, esse feixe de sentimentos, né? Nós falamos aqui também das representações que ligam os indivíduos aos símbolos sagrados da sociedade. Falamos um pouco aqui, né, das representações, da democracia e do Estado na aula passada. E aí a Iluz, ela faz uma pergunta, né, uma provocação, será que o afeto não prejudicaria a própria vocação da sociologia, né, que é essa ciência interessada nas grandes regularidades objetivas e nas instituições amplas? E ela vai argumentar que não, né? Ela vai dizer que o afeto não é uma ação em si, mas a energia que nos impele a agir, e que confere um clima ao ato, né, na hora da ação. Longe de serem pré-culturais, os afetos são significados culturais e relações sociais. Então, ela dá esse exemplo dessa frase, né? Se alguém me diz, você chegou atrasada novamente, em cada contexto, um tipo de reação vai ser provocada em mim. Então, se for o meu chefe dizendo, né, que eu cheguei atrasada, eu vou sentir vergonha. Se for um colega que trabalha ao meu lado, eu vou me sentir irritada. E se for o meu filho, né, quando eu vou buscá-lo na escola, que me diz que eu cheguei atrasada de novo, eu vou sentir culpa. Então, tudo está sempre relacionado aos sentimentos, né, estão relacionados ao contexto. Através do afeto, nós colocamos em prática, então, definições culturais da individualidade. Os afetos são aspectos profundamente internalizados da ação, mas não por não conterem cultura e sociedade, mas por conterem um excesso delas, né? O exemplo que eu dei para vocês em aula, né? Quando a gente come e escorre comida pelo canto da boca, nós somos tão internalizados, tão inculcados, né? Desde criança, manter a boca limpa, que a gente faz isso quase automaticamente, né? De limpar a boca estando na frente de outras pessoas ou de maneira particular sozinho, né? Então, essa ideia da inculcação. Então, muitos arranjos sociais são arranjos afetivos, né? A divisão entre homens e mulheres, a divisão sexual do trabalho, que a gente discutiu o semestre anterior, baseiam-se em culturas afetivas, né? Então, essa ideia que o homem deve demonstrar coragem, racionalidade e frieza, a mulher feminilidade, bondade, compaixão e otimismo. Então, a hierarquia produzida pelas divisões de gêneros, né, divisões entre homens e mulheres, contém divisões afetivas implícitas, sem as quais homens e mulheres não reproduziriam os seus papéis e identidades. E aí a Iluz, ela argumenta, né, a hipótese dela é que a criação do capitalismo caminhou de mãos dadas com a criação de uma cultura afetiva intensamente especializada. E ela disse, a gente tem que dar uma data, né, para esse acontecimento, entre muitas datas, ela indicaria essa data aí, que é o ano de 1909, que é quando Simon Freud vai para os Estados Unidos e vai proferir as conferências na Universidade de Clark. Então, lá ele expôs as principais ideias da psicanálise, ideias que encontraram ressonância na cultura popular norte-americana, a ideia de lapsos de linguagem, o papel do inconsciente no nosso destino, a centralidade dos sonhos na vida psíquica, o caráter sexual da maioria dos nossos desejos, e essa ideia que é mais comum, né, mais forte, que a família como origem
do psiquismo e também como origem de causas, né, das patologias. Então, esses são pressupostos, né, da teoria psicanalítica, eles não são importantes aqui pelos pressupostos em si, mas o quanto que isso está muito presente na nossa vida, no nosso dia a dia, né? Nós usamos termos da psicanálise sem mesmo nos darmos conta disso, né? Por exemplo, se eu digo, tenho trauma de feijão porque a minha mãe me obrigou a comer quando eu era criança, né? Então, a palavra trauma é diretamente associada é uma palavra que vem da psicanálise, né? Sentir rejeitado em tal grupo, a ideia da rejeição. Ela se defende, tem um mecanismo de defesa em relação a esse ou aquele fato. Enfim, são coisas, né? São expressões da teoria psicanalítica que aparecem muito no dia a dia, na forma como nós nos expressamos ou expressamos sentimentos e emoções de outras pessoas. Então, para Eva e Luz, a psicanálise reconfigurou a vida psíquica ou a forma como nós enxergamos a nossa vida psíquica, né? Então, de novo, essa ideia do efeito da teoria. Essas teorias formularam um novo estilo afetivo, esse estilo afetivo terapêutico, que dominou o cenário cultural norte-americano no século XX e depois se espalhou para outros países também. Então, o estilo afetivo moderno foi moldado, sobretudo, mas não exclusivamente, pela linguagem da terapia que emergiu entre a Primeira e Segunda Guerras Mundiais. A Ilú se concentra, em particular, na evocação dessas teorias terapêuticas nas conversas contemporâneas, né? Isso que eu estava falando antes. Não só a conversa entre especialistas na clínica, mas como algo difundido nos discursos cotidianos dos indivíduos, né? Que a gente falou antes. Nas trocas entre esposas e maridos, entre pais e filhos, cada um recorre voluntariamente a noções psicológicas para relatar fatos, para se expressar, né, para dizer coisas a respeito de si, para relatar problemas. Então, estudando essa cultura terapêutica, a Iluz foi levada ao tema de como nós nos relacionamos afetivamente na nossa sociedade, e nós não podemos esquecer como esse fenômeno também é bastante presente, né, bastante forte aqui no Brasil, né? A ideia das novelas, né, da Globo, que hoje também se espalharam por outros canais, temos novelas em cada horário, né? Novela das 6, novela das 7, novela das 8. E o que é a novela, né? São problemas entre pares românticos ameaçados pelos pais da família da moça que não deseja casamento, enfim, é variáveis múltiplas aí de problemas, né? Mas a base é sempre essa, né? De um ou vários pares românticos que se encontram e desencontram, e todas essas histórias fazem jus ao seu tataravô, né? Que é quem inaugurou esse gênero, que é o francês Honoré de Balzac. Então, as tramas, as fofocas, as maldades, né, saem dessa obra aí, que é a Comédia Humana do Balzac. Hoje também a gente vai ver, também tem minisséries, né, no Netflix, livros de autoajuda romântica, o Tinder, que é o que a Eva e Lu citou no capítulo que vocês leram, né? Música no Brasil, né? Música sertaneja, isso que a gente chama o feminejo, né? A autora, né, de músicas, ou a musicista que mais vende ou mais tem frequência de acessos no Spotify, que é Marília Mendonça. Então, a música que ela canta é essa música que fala de relacionamentos afetivos, né? Pares românticos que brigam e depois retornam. Então, muita coisa que a gente compra no mercado, tudo isso para dizer, né? O mercado tem uma relação muito próxima com essa ideia do amor romântico. E a Ilucita, no capítulo que vocês leram, esse fato que também a gente já mencionou a aula passada, né? De que nós acreditamos que nós precisamos ter um par, né? Esse par com quem as nossas mãos tremem, que a gente fica sem dormir à noite, ou a pessoa chega próxima e você começa a sentir uma taquicardia. O que é esse par, né? É aquela pessoa que você acredita que é única,
totalmente diferente das outras e que pode ser, então, o seu par, né? O que a gente chama a sua cara metade. Então, essa ideia do Durkheim do individualismo, né? Individualismo como fato social, está no centro dessa ideia da paixão, do apaixonar-se. Então, o que é novo, né? Nisso que a Ilus está descrevendo? Conforme a Iluz, o que é novo é que esse fato tem gerado mercados, né, ou tem multiplicado mercados que antes não existiram ou não existiam, né? Então, voltando à obra dela, né, como que nós nos relacionamos afetivamente, é nesse espaço onde as pessoas clamam, exortam umas às outras a se reconhecer e reconhecer suas emoções, a falar sobre elas o tempo todo, a ponderar, a explicar as suas emoções, né? Então, a Iluz questiona essa concepção que ela chama concepção comum, né, que nós temos da emoção, que em geral está na nossa cabeça, relacionada com a ideia de que a emoção é apenas uma força cega, né? E que seria separado do julgamento moral, da cognição, algo que seria inato, interno ao indivíduo, e aquele que confessa, né, suas paixões, suas emoções, não faria mais do que oferecer ao interlocutor um relatório sobre um processo de introspecção realizado anteriormente. Então, nesse sentido, a descrição das emoções se aproximaria de algo como a descrição de um objeto, de tal forma que esta ação não contribuiria de nenhuma maneira a dar contornos mais precisos a algo que seria uma coisa meio opaca, né? Então, quando eu falo dos meus sentimentos, isso tem pouca relação ou pouca conexão com eventos mais gerais da sociedade. Então, contra essa concepção, a Iluz vai propor, contra essa concepção comum, né? A Iluz propõe uma concepção que ela considera realista das emoções, né? Ela propõe inserir a emoção num contexto, como eu falei no começo da aula, né, do você chegou atrasado de novo, de conectar essa dimensão da vida pessoal a outras dimensões maiores da vida humana, o que significa falar das crenças e dos julgamentos no sentido dado pelo Durkheim, né? Só para fazer essa conexão, então, com o Durkheim. Então, uma orientação é conectada, intrínseca a um objeto, quando eu estou falando, então, da minha paixão, né? Eu me apaixono por alguém, e isso quer dizer que não é por todo mundo, é por aquela pessoa única, né? Então, de novo, essa ideia do individualismo. Eu tenho medo de algumas coisas, mas não de outras. Tenho raiva de algumas coisas e não de outras. Eu posso ter vergonha, por exemplo, das minhas ações, né? Então, essa orientação da emoção implica de início uma ligação íntima com essa ideia, né, que a gente viu aqui com o Durkheim, de percepção e de crença. E essa orientação para um objeto implica essa ligação entre emoção e avaliação moral. Assim, quando eu estou com raiva, né, contra pessoas que me parecem ter prejudicado alguma coisa que é valiosa para mim. De início, a emoção é ligada à motivação, e assim a ação, o que me emociona, então, me mobiliza. Além disso, nós utilizamos palavras, né? Amor, medo, raiva, não apenas para descrever emoções, mas também para atribuir motivações. A ideia que nós temos, então, da emoção, para a nossa concepção comum, é uma entidade isolada do contexto e de outras dimensões da existência humana. É uma emoção abstraída da situação onde ela emerge, a qual ela contribui para responder. Nossa concepção comum nos torna, né, perdão, céticos e céticas dos efeitos práticos da verbalização das emoções. O desafio, então, que nos propõe a Eva Iluz
e seguindo de perto aqui a Zelisera, é interrogar crenças sobre o mundo e julgamento de valores, né? Então, essa ideia, de novo, da moral em Durkheim, que implicam atribuições de emoção e um exame da prática da verbalização das emoções. Então, para Iluz, né, o que aconteceu de diferente? A sociedade moderna teria intensificado a vida emocional e há um espraiamento, né, uma difusão das emoções nas esferas da atividade social, tanto no consumo quanto na produção. Então, as pessoas compram mercadorias com o objetivo de suscitar, de transformar emoções. E Luz lembra, né, que o amor tem sido um fator de individualização, que foi um dos motivos importantes do evento da modernidade. O amor o que faz com que indivíduos tenham... perdão, ele joga um papel importante no individualismo moral, o que faz com que os indivíduos tenham direitos. Então, precedência moral sobre as instituições, que a gente falou um pouco na aula passada, né, a importância do Estado de livrar o indivíduo da tirania dos grupos secundários. Comentamos rapidamente lá o caso do Dreyfus, na França, e do Lula aqui no Brasil, o julgamento dele, a aula passada. Então, a filosofia da modernidade, ela compreende a importância fundamental do casamento de amor, né, a ideia da escolha do amor livre, como uma expressão, como um grande vetor da liberdade. O que está em jogo aqui é a inscrição desse político e desse econômico na própria intimidade. Então, a Iluz, ela observa em suas pesquisas uma mudança nas práticas emocionais e nas ideias ligadas às emoções. O que eu falei um pouco ali no início, né, o efeito do discurso sobre as emoções. Então, até ali a Segunda Guerra Mundial, o amor era vivido como uma transcendência e muitas ideias coincidiam ou linkavam o amor ao casamento, né? O amor era uma coisa que era discutida, resolvida, administrada dentro da família, né? Formava-se ali um projeto individualista. Hoje, segundo Iluz, essa ideia não é mais possível. Não que ela não esteja presente, ao contrário, né? O sonho do casamento, da vida estável, permanece ainda como um projeto de vida. Mas há tantas forças econômicas, políticas e tecnológicas que cada vez mais contradizem essa ideia do amor como transcendência. Então, na verdade, é a possibilidade de viver o amor como transcendência uma das ideias que está sendo questionada. Para falar sobre isso, ela dá esse exemplo do Tinder, né, que está aí o exemplo no texto que vocês leram, que é um aplicativo de relacionamento, então, que permite a pessoa ter relações com muitas pessoas de maneira rápida, geolocalizada, como se você tivesse uma cartela de escolhas e você pode escolher ali entre muitos, né? Uma mulher escolher entre muitos parceiros, como se fosse um menus, né? Vários menus de pratos possíveis, né? Então, essa maneira contribui e reforça essa separação entre o que ela vai chamar regime sexual e regime emocional, que nós já vamos falar aqui na sequência. Então, ela fala primeiro sobre a liberdade sexual, né, essa defesa das feministas a partir, né, da década de 60, a demanda, né, pela libertação sexual das mulheres, libertação do casamento. Então, a liberdade sexual é a ideia-chave da história da prática amorosa, né? A liberdade sexual que criou esse fato, né, da separação radical entre esse encontro sexual, que é o encontro de uma noite, o encontro esporádico, de um lado, e do outro lado, o regime ou a relação afetiva, a relação emocional de mais longo prazo. Essa separação
cria um caos, uma certa incerteza, e a gente pode usar aqui, né, a expressão do Durkheim, a ideia da anomia, né? A de negação, nomos, regras, a falta de regramento dessa vida afetiva na relação amorosa. Então, vocês poderiam perguntar, né? Seria então a Eva Ilus contra a ideia, né, da libertação sexual das mulheres? A resposta é não, né? Ela não é contra, de maneira nenhuma. A única coisa que ela quer mostrar, que ela quer explorar aqui, é essa ideia das consequências dessa liberação sexual, que elas trazem com ela essa ambivalência, né? Ou, pensando no sentido que propõe o Weber, as consequências impremeditadas, né, dos fenômenos. A liberdade, ela mesma, né, é sempre algo ambivalente. Então, a liberdade sexual, a partir da metade do século XX, né, ela vai ser incorporada pelas indústrias, né, que se estabelecem com o consumo de massa, e são indústrias que vão gerar pessoas em termos do eu, né, da expressão do eu, em termos da imagem, né, isso que a Eva Ilus chama de capitalismo escópico. Então, tanto cinema quanto publicidade, mais tarde a TV, a indústria da moda, a indústria do cosmético, todas elas são muito baseadas na ideia da imagem. E elas são solidárias à ideia do corpo, né, que nasce e que dá escalada ao mesmo tempo em que transforma, né, o corpo numa unidade que é uma unidade visual, que deve ser sedutor e atrativo para todo mundo. O que vai marcar um movimento de massa, né, que vai tornar o corpo da mulher e depois o do homem também, né, todos esses processos que a gente está falando, primeiro afetam a mulher, mas finalmente vão afetar o homem também, tornam esse corpo uma unidade monetária a ser explorada. Então, se o Marx, né, que vocês vão ver aí na próxima unidade, vai falar da exploração do corpo do homem, né, quando ele está fazendo a sua análise do capitalismo, o corpo do homem forte na fábrica. Agora, esse capitalismo escópico se trata de explorar o corpo bonito, bonito segundo determinados padrões de beleza muito rígidos, e de lhes fazer valioso. As mulheres seriam, então, o centro dessa mudança para Ilus, sim e não, né? Um processo que primeiro afeta as mulheres para depois afetar os homens, como eu falei para vocês antes. Então, esses são movimentos, né? São processos ambivalentes. Então, se por um lado a revolução sexual foi necessária e ninguém quer voltar atrás, né, dessa revolução sexual, não tenho nenhuma dúvida disso, né? Se eu perguntasse para vocês, antes dela, a gente deve lembrar, né, o corpo da mulher foi sempre ligado à ideia do pecado, né, o fato da mulher se expressar sexualmente. A mulher era definida pela virgindade e todo acesso ao corpo da mulher, perdão, todo acesso da mulher à sexualidade era um acesso estigmatizado, né? Vocês lembram aqui o exemplo da Madame Bovary, que nós falamos, né? Então, essa mulher que pensa a vida dela através da esfera do desejo, né? Não quer saber da família, não quer saber da igreja, ela quer satisfazer os seus desejos, né? Enquanto que a própria publicação desse romance na época foi um grande escândalo, né? Como que as mulheres podem ter desejos. Porém, da mesma maneira que no domínio econômico a liberdade deu uma vantagem maior aos homens, dado que os homens permanecem dominantes ainda, né, na esfera econômica, e como diz a Ilus, a gente não pode desconectar uma esfera da outra. Os homens também são dominantes na esfera militar e na esfera política. Essa separação do regime sexual e domínio emocional permanece, então, segundo Ilus, como uma vantagem dos homens, né? Ou convém melhor aos homens, digamos assim, do que a mulher, que o que acontece com a mulher, ela permanece ligada ao domínio dos cuidados, né? As mulheres são definidas e investidas pela responsabilidade do cuidado dos outros, são, portanto, definidas mais pelo regime emocional
do que pelo regime sexual. A idade, por exemplo, ela joga a favor dos homens, né? Homens mais velhos podem ter parceiras mais jovens, quando são as mulheres, isso parece muito mais estranho, né? Então, homens têm vantagens e exercem dominação sexual e emocional sobre mulheres, que acaba sendo uma fonte de guerra entre os sexos. Então, falando de novo aqui da Madame Bovary, né? Ela era uma mulher infeliz, que foi rejeitada, né, pelo seu parceiro, pelo seu amante, né, o Rodolphe, com quem ela planejava fugir e as coisas não dão certo. Então, se essa mulher existisse hoje, né, depois da revolução sexual, ela iria ao psicólogo, iria ao site de encontro, ao Tinder, né, procurar por um outro parceiro. E ao final do romance, né, ela se suicida porque o mercado que lhe deu a felicidade, lhe deu vestidos, volta para cobrar a sua fatura, né? Se isso acontecesse hoje, o que que essa mulher faria? Ela trabalharia e acharia, encontraria uma solução para esse impasse, né? Então, as mulheres têm um campo de escolha, têm uma liberdade maior, né? A gente não pode comparar essa situação anterior com essa pós a revolução sexual, mas ainda permanecem esses problemas, né? Então, para a Iluz, esse consumo, né, aquilo que vocês leram ali, que ela fala do Tinder, por exemplo, né, do aplicativo do Tinder, eles não estão a proveito das mulheres, né? Elas, de certa maneira, perdem alguma coisa com essa liberação sexual, porque elas estão engajadas na mesma cultura sexual e sexualizada, onde, de um lado, seu corpo é valorizado e de outro é desvalorizado. O corpo é valorizado no ambiente em que é monetizado, onde se exige aparência física agradável, dentro de um padrão estrito, atraente, e as mulheres são desvalorizadas no sentido de que os corpos sexualizados são ultra sexualizados, são corpos que não estão conectados a uma pessoa moral forte como um homem podem ser. Os homens também são sexualizados hoje, mas menos do que as mulheres. Então, o regime sexual emocional que se institucionaliza faz essa separação entre emoções e sexualidade, processo que dá mais poder aos homens. Então, era isso que eu queria discutir com vocês, agradeço a atenção e a gente volta nessa discussão em aula. Até lá!